Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Hoje nós vamos ver na aula 7. Essa aula 7 está na unidade 3, da página 97 a 99. Tá bom? O que nós vamos ver nessa unidade? Não é dois índices, mas dois tipos de análise que se chama EVA e MVA. Então, o EVA é Economic Value Added e o MVA é Market Value Added. Okay? Então, nós vamos ver o que significa cada um e como é que é feito um cálculo com ele, tá bom? O EVA, que é Economic Value Added, ou seja, valor econômico adicionado, né? Ele verifica o ganho econômico que a empresa teve. Então, aí nesse caso a gente tem que falar de custo de capital, ou seja, o custo do dinheiro. O custo de capital de uma empresa, ele pode vir de duas fontes. Ou ele vem de capital próprio, ou seja, dentro da própria empresa, ou de capital de terceiros. Ele pode ser um investidor ou, né, por exemplo, empresas que emprestam para o banco, né? Instituições financeiras ou até mesmo fornecedores que vendem a prazo, se for o caso. Tá ok? Então, esse capital, né, ele tem um custo. Né? Então, o custo da dívida é cobrado pela instituição financeira, é a taxa de juros. Já o custo do capital investido é a taxa de retorno ou o lucro que o acionista quer, né, que ele acha que é o ideal para ele. Então é muito importante a empresa verificar que mesmo o proprietário da empresa, ele é um investidor e como tal ele quer um retorno sobre o capital investido. A mesma coisa um banco, ele empresta dinheiro da empresa para a empresa e quer o retorno desse dinheiro, né? Ok? Então, olha só, o custo de oportunidade é quanto que o investidor abre mão de um investimento, de uma oportunidade de investir para investir em outra empresa, tá bom? Ou num banco, ou que seja. Então, um exemplo. Vamos supor que a pessoa tenha R$ 1 milhão guardado em algum tipo de investimento, esse investimento está dando 8, 10% ao ano. Aí chega alguém e fala o seguinte: olha, eu quero abrir um posto de gasolina, você não quer entrar comigo nesse investimento e tal? E aí o cara vai, né, uma boa, tá, mas quanto que você tem que ganhar para valer a pena colocar esse dinheiro no posto de gasolina? Ora, se o banco está te pagando a 8 a 10, no mínimo o posto de gasolina tem que pagar a mesma coisa. Esse de 8 a 10% é o custo de oportunidade que ele tem. Então esse posto tem que ser remunerado. Obviamente você tem que olhar uma taxa de risco, tá? Aí você fala, olha, para colocar o dinheiro aí eu quero 15%. Esse é o custo de oportunidade, tá bom? Em análise de investimento, eu não sei se vocês tiveram aula, mas provavelmente vão ter. Isso daí se chama taxa mínima de atratividade para poder olhar a taxa interna de retorno de um investimento, tá bom? Então, o custo de oportunidade é isso. Então, olha só, na hora que o investidor coloca um dinheiro na empresa e ele verificar
que o tanto que ele investiu e o retorno que está dando é menos do que o banco daria, ou investindo em outro tipo de ativo, com certeza ele vai vender as ações e vai desfazer, tá bom? Então isso é chamado de custo de oportunidade. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Então pensem bem nisso, nessa questão de criar valor ou não. Nós vamos voltar a falar isso quando nós vamos ver outros índices. Está faltando o último índice, que é o índice de insolvência, e vamos trabalhar o relatório. Nesse momento também vamos trabalhar as orientações para que vocês façam o trabalho. Então, a primeira orientação é: façam a tabela com os cálculos dos índices primeiro. Depois nós vamos para a parte do relatório, tá bom? Então, vejo vocês, então, não esqueçam de sanar as dúvidas e fazer perguntas, tudo bem? Obrigado a todos, até mais, então. Então, a fórmula é relativamente simples. É o NOPAT menos o custo de capital, né? O NOPAT é Net Operating Profit After Taxes, ou seja, lucro operacional após impostos. Para você fazer isso, a gente tem que olhar os impostos que a empresa pagou e tirar dali. Por quê? Porque imposto não é dinheiro da empresa, tudo bem? Então, olha só, nessa tabela tem inclusive lá na apostila de vocês. Essa tabela aqui, ela mostra como se calcula. Então, se vocês olharem lá, até o EBITDA aqui, a gente já viu calcular, sem problema nenhum, tá bom? Aí eu pego os impostos, né? E esse resultado aqui é o resultado operacional, né? Depois de impostos. Tiro o custo de capital e eu acho o valor econômico adicionado. Tá? Esse EVA ele é muito utilizado para fazer avaliação de empresas para, principalmente analistas, para poder verificar se vale a pena ou não investir nessas empresas, tá bom? Então ele é utilizado sim, e bastante, inclusive para empresas que estão num momento de crescimento, para mostrar para os seus investidores que ela está dando o retorno do investimento que está sendo feito nela. Tá? Uma outra forma de medir, isso foi muito utilizado e ainda é pelas empresas, que é o MVA, é o Market Value Added, ou seja, o valor de mercado adicionado. Uma coisa é valor econômico, outra coisa é valor de mercado, tá bom? Isso daí é uma medida de análise para examinar o futuro da empresa, se vale a pena ou não, tudo bem? Lembrando, gente, que o valor das ações de uma empresa, e aí entra essa questão do Market Value Added. O valor de ações de uma empresa não é dada somente pelo o lucro que ela vai dar, o retorno e o valor da empresa, tudo bem? A primeira emissão de ações é dado pelo valor do capital da empresa. A partir daí, o valor das ações de uma empresa, de sobe e desce os valores, tem muito a ver com a procura ou não dessas ações. Essa movimentação de oferta e demanda, né, das ações, de pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender, tem muito a ver com fatores mercadológicos. Uma delas é você verificar o seguinte: a projeção de lucro, lucro passado que ela pagou, distribuição de dividendos e assim por diante, né? Então, por exemplo, enquanto o EVA analisa o passado, ou seja, toda a contabilidade é passado, ou seja, eu tenho que olhar o que foi visto, o que foi registrado, para verificar o que foi adicionado, o MVA ajuda a planejar o futuro. E aí as empresas trabalham muito para isso. Hoje existem várias formas de você
trabalhar isso. Tanto é que as ações de muitos CEOs são baseadas no seguinte: aumenta o valor das ações? Sim, então vamos fazer. Aumenta o valor das ações? Não, então não vamos fazer. Nos Estados Unidos, as empresas tomam muitas atitudes para aumentar o valor das suas ações, para criar valor de mercado. Tá ok? Então, é isso aí que vai o MVA. A diferença é que é o seguinte: o quanto que o empresário obteria para vender as suas ações, ou seja, ele vendendo as suas ações agora, tá certo? Menos com o que ele pagou. Então vamos lá. Eu paguei R$ 20,30 pelas ações na compra e agora eu estou vendendo a R$ 45. A diferença entre 45 e 20, se for positivo, obviamente, é a empresa criou valor para essas ações. Então, às vezes, as empresas tomam muitas atitudes para criar valor. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as empresas fazem muita promoção de marketing, muita promoção de imagem para criar valor de mercado. E aí, e na realidade, elas não têm muito isso. Então, por exemplo, hoje as ações também têm outros atributos que dão valores para ela, né? Valor de mercado. Então, por exemplo, inovação, tecnologias que a empresa tem, segmento de mercado, né? Que tipo de mercado ela atua, a estrutura de mercado dela, ou seja, se ela tem monopólio, se ela não tem monopólio, como é que ela funciona. Isso ajuda muito a compor o valor de mercado da empresa. Ações de marketing, ações de imagem melhoram muito as ações da empresa. Tanto é que, por exemplo, a Volkswagen teve um problema muito sério nos Estados Unidos em relação à falsificação de dados de poluição dos seus carros. O valor das ações da empresa despencaram. Por quê? Porque a empresa mentiu e algumas coisas que eram importantes para os investidores, a empresa não cumpriu, os investidores deixaram de continuar com as ações e acabaram vendendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes as empresas criam um valor de mercados enormes, mas o seu valor econômico não está grande dessa forma. Eu tinha deixado o link para vocês na última aula a respeito da empresa Word.com, né? Essa empresa foi um caso clássico e depois veio um problema muito sério em todas as empresas.com em relação a isso, porque elas tinham um valor de mercado muito alto, um valor econômico muito baixo. E isso acabou dando um problema, né? Acaba criando uma bolha inflacionária sobre os valores das ações. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o MVA, né? Então eu tenho que olhar o preço de compra com o preço de venda atual ou lá na frente. Se for positivo, a empresa criou valor de mercado. Se não for, a empresa perdeu o valor de mercado, tá bom? Formas de criar eficiência do EVA e do MVA. Então, cortar custos, reduzir imposto para aumentar, né, o lucro operacional. Empreender investimentos que tenham aumento no NOPAT, né, ou seja, no valor operacional lá, depois dos impostos, né? Retirar capitais que custam mais do que o aumento no NOPAT, ou seja, eu vou investir um capital meu, dá um custo de operação maior do que o meu NOPAT. Eu tenho que tirar, tá? Ou seja, enxugar mesmo a empresa, trabalhar da melhor maneira possível. Na realidade, o que está falando aqui é sustentabilidade do negócio. Tá? Estruturar as finanças da empresa, tudo isso daí
são formas de sustentabilidade do negócio. Sustentabilidade não é só questão ambiental, mas manter o negócio sustentável e rentável o mais longo possível, né? Isso é sustentabilidade do negócio.